Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a força, né? E aí, me conte, né? O que vocês conhecem sobre esse arcano? O que vocês sabem sobre a força? É uma carta muito bonita, né? As próprias imagens que a gente coloca aqui nos slides, né? Indicam uma carta assim muito bonita, né? A força, ela traz uma noção de tranquilidade emocional. Sabe o que eu vejo muito quando eu olho para a força? É aquela pessoa que consegue liderar sem gritar, entendeu? A força ela traz muito aquela noção do jogo de cintura, né? Você tem uma capacidade muito grande de poder lidar com todas as situações que acontecem na sua vida, entendeu? E aqui no caso eu estou falando de situações desafiadoras, né? Com capacidade para te desestabilizar, para poder mexer com você. Porém, você tem um equilíbrio, né? Você tem um jogo de cintura, você tem um domínio de si tão grande que você consegue lidar seja lá com o que for, entendeu? Com equilíbrio e com uma capacidade muito grande de sair vitorioso daquela situação, né? Então, você doma esse leão aí com carinho, com jeitinho, né? O que é muito legal, né? Então, a força ela fala justamente isso, de força, de poder, né? Ela fala de força, de poder, né? De equilíbrio, de uma pessoa que tem ali todas as capacidades para poder lidar com tudo que ela está vivendo de uma forma muito boa, né? A força, né? Você consegue, porque o que acontece? Às vezes a gente está lidando com coisas nas nossas vidas, problemas, situações, né? E meu, dependendo do que está acontecendo, né? As pessoas perdem o controle, perdem um rumo total, né? E vão chorar, né? Não estou falando no sentido de diminuir o que as pessoas sentem, muito pelo contrário, né? Eu sou ser humano, todo mundo é ser humano, é normal a gente sentir as coisas, a gente se sentir vulnerável em certos momentos. Só que a força ela mostra um controle muito grande da situação, dos seus instintos, né? E você não vai deixar que qualquer situação, seja lá qual for ela, vai te abalar, vai tirar a sua estrutura. Não. Você vai olhar para aquilo ali, entendeu? E você vai ter equilíbrio e você vai conseguir resolver, você vai conseguir lidar, entendeu? E uma coisa que, né, mexe muito com as pessoas, inclusive é o que as pessoas mais procuram a gente dentro do tarô, é para falar de relacionamento, né? E quando a carta da força aparece num relacionamento, ela mostra o quanto tem de sentimento ali dentro daquela história, né? O quanto é intenso os sentimentos que envolvem aquela história. E muitas das vezes sai para mim aqui cartas, né, que mostram a força e que a gente vê às vezes as pessoas com uma vontade muito grande de se abrir para um relacionamento, às vezes não consegue se abrir para esse relacionamento, faz uma força muito grande para poder lidar com as suas emoções, né? E a gente, né? Mas o sentimento tá ali, mas aquela pessoa consegue lidar com aquilo com equilíbrio. Ou até mesmo você tem ali um relacionamento que às vezes rola alguns desentendimentos, mas sempre tem um lado da história ali que consegue conduzir bem os conflitos, os desentendimentos, né, daquela história e consegue resolver bem de uma maneira que a relação fique saudável. Mas a força é isso. A base da força é inteligência emocional, né? É equilíbrio, entendeu? É capacidade de lidar com os desafios que a vida traz com força, com autonomia, né? Com equilíbrio, com coragem, né? E você vai ali, né? Você vê essa moça, o leão tá do lado dela e tá manso como se fosse um gatinho,
mas ela faz tudo no carinho, na calma, na tranquilidade. Então esse é o caminho para poder resolver as coisas, né? Agora, quando a força está do lado negativo, esse leão vai ficar muito maior do que você, né? E o leão, ele pode representar tanto o seu interno quanto o problema que está do lado de fora, né? Então, você está passando por um problema do lado de fora, né? O mais importante de tudo quando a gente não está bem, em primeiro lugar, é o equilíbrio emocional. É a gente estar seguro dentro da gente. Porque se a gente não tiver, o problema de fora ele vem, depois vão ser dois problemas, o externo e o interno. Então a gente não pode deixar que os nossos leões internos dominem a gente, não pode. Né? A gente precisa estar sempre estável, porque quando a força está do lado negativo, a gente vai ver muito descontrole. Né? Porque a força, a gente sabe que ela no equilíbrio dela, os instintos eles estão sob o controle. Né? Você não vai fazer nada pelo impulso, nada pela vontade momentânea. Não, você vai ter equilíbrio. Agora, quando a força ela vai estar negativa, você vai ser impulsivo, você vai deixar que a situação te controle. Você vai tomar decisões depois que você vai se arrepender. Você vai olhar ali para... Você vai brigar, você vai se desentender com as pessoas, né? A pessoa que você gosta vai vir, vai falar alguma coisa e você vai reagir, brigando, discutindo. Às vezes você vai se entregar para um relacionamento que não seja legal para você, né? Então a força ela sai do controle, né? Você se perde quando quando ela está do lado negativo, né? Muitas explosões emocionais, muita intensidade descontrolada, falar as coisas sem pensar, agir sem pensar, né? Então, quando a força está no seu lado positivo, basicamente a gente vai ver um equilíbrio e uma serenidade, uma tranquilidade para poder lidar com tudo com a inteligência emocional e resolver da melhor maneira. Agora, quando ela está do lado negativo, o controle vai embora, a impulsividade toma conta, explosões emocionais tomam conta, né? E dá muito desequilíbrio, dá muita dor, dá muito conflito, os leões, os problemas acabam tomando conta e a gente vai ver, né, a força muito perdida, sem saber como lidar com as coisas. Vai perder aquela capacidade dela de agir com tranquilidade para poder resolver. Né? Vamos ver agora alguns exemplos positivos, né? Uma pergunta positiva em que a força aparece. Vamos lá. Né? Vamos imaginar que uma moça chegou para a gente ali e perguntou: eu vou conseguir enfrentar esse desafio emocional que está vindo? Né? O que você acha? Deu a força, deu o 6 de paus e deu também a rainha de copas. Né? A rainha de copas aqui é a própria consulente. O 6 de paus na leitura, bem centralizado, já mostra que as coisas vão ficar bem. Né? A pergunta foi: eu vou conseguir enfrentar esse desafio emocional que está vindo? Vai sim. A força, nesse caso aqui, mostra o jogo de cintura dela, né? A inteligência emocional dela, a capacidade dela de controlar as emoções dela. A força indica que tem uma intensidade grande essas emoções, esse desafio. Não é uma coisa fácil, mas ela consegue. Né? A força ela traz a noção de que você não tem ideia do poder que você tem. Então, a gente vê o jogo de cintura dela para poder lidar com essa situação e dominar as emoções durante a situação. O 6 de paus é a vitória, é o sucesso. O 6 de paus ele traz muito a noção de que você passou, né? É um cavaleiro que está em cima de um cavalo e está todo mundo ovacionando ele, né? E é uma carta que traz muita comemoração, mas essa comemoração ela vem depois de situações difíceis. Então mostra ela conseguindo vencer. E a rainha de copas, ela mostra uma pessoa sensível, uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa serena, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa muito conectada com o lado espiritual. Então a gente vê nela, a gente vê nessas cartas vitória, a gente vê equilíbrio e a gente vê uma pessoa muito serena, né?
muito sensível, mas muito sereno, muito paciente para poder lidar com as coisas. Então é como se a gente visse essa pessoa vencendo toda essa história na paz, na calma, sabendo conduzir tudo na conversa, no equilíbrio. Então a gente vê que essa pessoa sim vai conseguir enfrentar bem esse desafio emocional, né? Agora, um exemplo negativo. Uma pessoa chega pra gente e pergunta: por que eu estou tão travado e me sentindo incapaz? Olha as cartas que saem: a força, o 9 de espadas e o 5 de ouros. Vamos lá, o que você acha? Por que você acha que essa pessoa está tão travada e se sentindo tão incapaz? A força, nesse caso aqui, não é positiva, ela está acompanhada de cartas negativas. Então, a gente vê essa pessoa totalmente descontrolada, né? Ela está totalmente entregue, dominada, entendeu? As emoções estão tomando conta dela. Bem centralizada, a gente tem o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta que fala de muitos medos e ansiedades. Mas sabe o que muitas das vezes gera? O que gera esses medos e essas ansiedades? O próprio pensamento, sabe? Nós temos que ser os nossos amigos. Só que essa carta fala que muitas das vezes nós mesmos somos os nossos principais inimigos, porque a gente cria, a gente dá voz, dá atenção para os pensamentos que vêm na nossa mente e que muitas das vezes eles nem são verdades, ou eles muitas das vezes pioram uma situação, entendeu? E isso vai gerar muita agonia, muito desconforto emocional, né? E o 5 de ouros aqui, o 5 de ouros é uma carta que traz muito a ideia de dificuldade de superar algum problema lá de trás, do passado, alguma separação, alguma coisa que perdeu, mas foi alguma coisa que aconteceu lá atrás, entendeu? E a pessoa está com muita dificuldade para aceitar aquela perda, aquela frustração, aquela situação que aconteceu lá atrás. E essa falta de aceitação tá vindo até hoje, tá machucando, tá magoando, tá mexendo na autoestima dessa pessoa, tá fragilizando muito ela. E além de ter essa dor por uma situação externa que aconteceu, internamente essa pessoa tá se martirizando muito. E isso está causando muita instabilidade nela, entendeu? Então, claro que quando, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa terminou um relacionamento, seja lá qual for a perda, e está machucando, ela não vai resolver assim instalando o dedo, não tem como. Tudo é um processo, tudo vai acontecendo de forma gradual, entendeu? Então tem que saber respeitar cada etapa desse processo, cada etapa desse luto referente a essa perda que a pessoa está passando, entendeu? Só que é muito importante aqui a noção de que ela precisa conseguir aceitar isso, ela precisa conseguir aceitar e precisa seguir em frente, entendeu? Porque isso está trazendo muita escassez, está trazendo muita dor, está trazendo muita mágoa, e isso vai vir no tempo certo, entendeu? Mas muito importante, ela precisa conseguir recuperar agora o controle interno. Então, o 9 de espadas pede para ela vigiar os pensamentos dela, sabe? Ela tem que ser a amiga dela agora. Ela tem que acolher a dor que ela está sentindo, entendeu? Ela precisa ser a sua melhor amiga nesse momento. Então, vigie os pensamentos, não deixe os pensamentos te controlar agora, não deixa, sabe? Se fortaleça nesse ponto, veja que os seus pensamentos podem estar exagerando a situação e piorando tudo. Então, você precisa controlar, porque os seus pensamentos estão sendo seus piores inimigos no momento. Controla eles, não deixe eles te dominar, se ame, se acolha, tá bom? Cuide mais de si, tá bom? Tenha mais carinho com você e com os processos que você está passando, porque o mais importante agora nesse momento é você recuperar a sua força interna. É você perceber a força que você tem e se equilibrar para você seguir em frente. Que essa dor, essa dificuldade de aceitar o que ficou lá no passado,
gradualmente vai vindo. E daí a importância também da pessoa procurar ajuda, entendeu? Ela não, às vezes você lidar com os problemas que você está lidando sozinho não é bom. Então procurar um terapeuta, procurar alguém para poder conversar, para poder desabafar, sabe? Uma pessoa de confiança, pessoa bacana, que você sabe que você vai sentar, vai conversar e vai te ajudar, que não vai te pôr para baixo. De preferência um profissional, entendeu? Uma pessoa que tem estrutura, que tem conhecimento e inteligência para te ajudar. Eu diria que é a melhor saída para você. Porque, infelizmente, um amigo, um colega, nem sempre ele vai estar preparado para poder ouvir, às vezes pode até colocar mais para baixo do que ajudar. Então, acho que uma ajuda profissional seria até o melhor aqui para poder ajudar a lidar com essa instabilidade emocional. Mas o caminho é esse, entendeu? É você recuperar o controle de si, tá? Recuperar a sua confiança, recuperar a tua força para você poder seguir em frente, tá bom? Né? E uma reflexão final sobre a força, que a força traz pra gente a noção de você é mais forte do que você pensa, né? Você está andando lado a lado com esse leão e você não dominou ele no grito, na paulada, no chicote, não. Foi no jeitinho, foi no carinho. E você está vivendo em paz com os seus leões internos, né? E você vivendo em paz com os seus leões internos, você vai conseguir lidar muito melhor com os leões que vêm lá de fora, entendeu? Então, né, a mensagem que fica aqui é: a força é lembrar que maturidade não é dominar o mundo, é aprender a se dominar. Então, quando você tem equilíbrio, você sabe a força que você tem e o poder que você tem, dificilmente vai ter uma situação que vai te desestabilizar. Imagina que você é um lago e tem uma pessoa ali que está jogando umas pedrinhas, né? Mas é uma pedrinha, não é um pedrão. Entendeu? Aquela pedrinha, ela não vai ser suficiente para gerar ondas ali naquele lago que vai arrasar tudo nas redondezas. Muito pelo contrário. A pedrinha são alguns desafios emocionais que vão gerar ali umas ondinhas, mas nada suficiente para poder te abalar. Você consegue lidar com aquilo muito bem e com equilíbrio. Pode ser que num momento ou outro a onda seja um pouco maior, dá uns ventos, dá umas chuvas fortes ali, mas você consegue lidar com firmeza com aquilo que está acontecendo e vencer. Aquela chuva vai passar, né? Então é isso, é a força interna. A base da força é isso, é você saber do seu poder pessoal, é você ter inteligência emocional e saber a força que você tem. Você sabendo isso, você consegue lidar com equilíbrio com qualquer situação que você vai passar e a chance de vencer é muito grande. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui abaixo, perguntas, sugestões. Curta o vídeo, compartilhe também e até a próxima.